todos bem-vindos aqui em mais um episódio do nosso Boss Minds, nosso podcast que é direcionado para você, empresário, que está aí numa crescente. Eu sou a Vera Araújo, CEO na Caleb Contabilidade. Estamos aqui deliciosamente com a intenção de entregar para você um conteúdo fora do comum. Soraya? Fala, galera, eu sou a Soraya Mendonça, sou CEO na Caleb Contábil, também ali com a Vera, somos co-CEO, porque um é bom, mas dois é perfeito. Nunca é demais, gente. Nada. Nunca é demais. E empresariar, você que tá aí do outro lado, assim como nós é empresário, você sabe que empresariar não é fácil. Então a gente tá aqui para te apoiar, para compartilhar com você o nosso conhecimento, os nossos aprendizados e até mesmo aquelas vezes que a gente deu uma quebradinha na cara. Mas voltamos, porque empresário também é resiliente. Bora lá? Hoje estamos só nós, Vera. Olha, que delícia. Eu tenho certeza que você vai adorar o nosso conteúdo. Mas um pouquinho antes da gente introduzir o nosso conteúdo, quero te convidar para se inscrever no nosso canal, nos acompanhar aqui no canal do YouTube e também lá no Spotify. Se inscreva, compartilha, faça comentário, faça pergunta. E depois que terminar esse episódio, procure mais outros episódios que nós temos um conteúdo que é relevante e vai fazer você continuar na sua resiliência. De repente você tá pensando assim, acordei hoje cansado, vou desistir. Ouvindo o nosso podcast, você fala, não, que é isso? Hoje eu ganhei um gás. Não é, Soraya? Como diz o povo, é sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. Gente, hoje eu vou entrevistar a Vera vai me entrevistar e nós vamos compartilhar com você um pouquinho da nossa história. Graças a Deus tem chegado muita gente nova, né, nos nossos canais, nas nossas redes sociais. E é importante as pessoas saberem quem são essas mulheres, de onde vieram, o que comem, né? Tipo Globo Repórter. Então não é Globo Repórter, é Boss Mind. E nós vamos contar um pouquinho pra vocês, porque o nosso tema de hoje... Qual é, Vera? Nem sempre o que te trouxe aqui vai te levar adiante. É isso. Aí já vou te convidar para fazer a primeira reflexão. O que foi que te trouxe até aqui? O que foi? Foi conhecimento? Foi resiliência? Foi teimosia? Foi bater o pé? Foi determinação? Foi investimento, porque teve alguém que veio e investiu? Não sei. Faz aí a sua listinha. O que te trouxe até aqui? Ou foi, de repente, também alguém que falou para você assim... Você vai quebrar a cara, você não consegue, você não é capaz. E você falou, o quê? Você tá doido? Vou te mostrar. Aí te trouxe até onde você está aqui hoje. Mas, como o nosso tema é nem sempre o que te trouxe até aqui vai te levar adiante, a gente também vai falar de mudança de mentalidade, de comportamento e tudo mais. Que foi o que aconteceu com a gente nessa nossa trajetória até o momento de hoje. Não sei em que momento você tá nos vendo, mas pode ser de dia, de noite, aqui no Brasil, fora do país, porque tem horário, né, diferente ali. Mas eu tenho certeza que é neste momento que você estiver nos ouvindo, você vai mudar sua mentalidade também. É isso, está convidado. Gente, nossa jornada empreendedora começou como? Eu digo que a minha começou quando o papai e mamãe se encontraram e eu olhei e falei, pera aí, que é minha vez de ganhar essa corrida. Competitiva não, né? Deu certo, cheguei aqui, então fomos. A Caleb hoje, ela, em 2025, ela completa 16 anos. Não sei, né? Pode ser que você esteja me vendo em 2026, 2027. Então, em 2025, estamos completando 16 anos de empresariar, o que é desafiador. Como mostra o Sebrae, vocês sabem também que quase 80% das empresas quebram em até 2 anos. Então, não, 56% em até 2 anos e 80% em até 5. Contador é exato, meu povo. Tem esse negócio de 2 e 2 dá o valor que você quer, não, dá 4. Então, assim, como que nós vencemos essas estatísticas? Passamos a barreira dos 2 anos, dos 5 anos, a crise dos 7, que todo mundo fala que no casamento tem crise dos 7. Sociedade é mais ou menos um casamento. Então, a crise dos 7 e chegamos aqui, prestes a completar 16 anos. Então, prepara, pega papel e caneta e vai anotando os insights que você vai ter com essa nossa história. E olha que interessante, 16 anos na Caleb, enquanto empresárias, estabelecidas, constituídas e tudo mais. Mas eu estou há 30 anos na área da contabilidade. Gente, amor, né? Contadora, assim, até o fim. Mas 30 anos aí, vivendo essa emoção de empresariar, empreender e ainda mais, te ajudar, te orientar. Ajudar você a construir os seus sonhos, a te tornar mais resiliente também. Que você fala, nossa, 30 anos? Também quero dentro da sua área. A minha é essa, a minha paixão, né, Soraya? Então... Nossa, né? Ela chegou antes de mim, aí 5 anos depois chegou eu.
Eu estou há 25. Eu fiquei meio chocada quando eu parei pra pensar que eu tô há 25 anos na contabilidade. Falei, gente, eu achava que eu não ia ter tempo de comemorar bodas de prata. Ó, eu cismei, porque eu fiquei fazendo brincadeira interna. Bodas de prata tem nada, mas com a profissão eu comemorei. Então deu certo. Gente, nós nos conhecemos. Eu fui cobrir a licença maternidade da Vera, do primeiro filho dela, Gustavo Gu. Beijo, titia, te ama. Eu nunca esqueço por conta de você. Porque eu falo, Vera, quantos anos tem o Gustavo? Então eu já sei quanto tempo eu tô na contabilidade. E eu fui cobrir a licença maternidade da Vera com um detalhe. Eu era menina de tudo. Eu fiz a entrevista, eu não tinha coragem de perguntar meu salário, o nome da patroa, nada, porque eu tinha medo de não ser contratada ou ser mandada embora antes de ser contratada. Então, passei por esse... Galera aí, geração... Medos, né? Galera aí, geração X, Y, sabe bem o que é isso, né? Que a gente tinha que trabalhar, tinha que vencer e tinha. Pronto. Fui cobrir a licença maternidade da Vera, que era gerente do escritório. Eu não sei quem era mais doido. Eu que aceitei ou a patroa que contratou? Tipo, como que eu vou fazer esse equilíbrio? Enfim, fui. Um mês se passou, a Vera chegou de volta. Falei, mas o que essa mulher tá fazendo aqui? Você mandando embora agora. Que é pra cobrir a licença maternidade dela, vão me demitir. Né, Vera? O que acontece? A gente que é contador sabe bem, você que é empresário sabe bem quando você tem um funcionário que sai de licença maternidade e o INSS tá de greve. O que seu funcionário pede? Deixa eu voltar. Posso voltar sabe logo? Que não é, né? Mas pede. Não pode. A gente não aconselha você, empresário, a deixar, tá? Como contadoras, não faça isso. Mas enfim, a Vera voltou, a gente se conheceu. Graças a Deus ali foi amor à primeira vista. Eu costumo dizer que foi um encontro que Deus preparou. Ele tinha que preparar da Vera pra mim e eu pra Vera. Gente, empresarialmente. Estávamos ali. E surgia a ideia de vamos ter um escritório, vamos futuramente ter um escritório. Muito menina. Você tinha quantos anos? 23? Eu tinha 16, né? 2 meninas. Você sabe que essa parte de sonhar em construir, ter um ambiente, você também tenho certeza que pensa dessa forma. Pode hoje, na atualidade, sempre pensar em uma loja virtual e tudo mais, mas quem tem uma loja virtual, algo virtual, sempre está pensando em estabelecer. Que seja na sala da sua casa. Porque a gente gosta desse sentir que é meu. Que faz parte. No online é seu. Mas é diferente de você falar, sentei, tô aqui, quero que a gente... Tomei posse, né? Tomei posse, que é o que a gente também sonhava lá no início. Eu tenho certeza que vocês, empresários, também sonham com isso também. Até quem tá começando, né? Sempre desenha um espaço físico. Pode ter certeza. Pode ser lá no bar, pode ser no restaurante, pode ser dentro de casa, ou levantou lá na cama. Você sempre primeiro... no seu desenho vai ser sempre um lugar físico. Por incrível que pareça. Porque a gente tem essa coisa do... sentir, pegar, tocar, né? Para existir, né? Tem que, como diz os neurocientistas que são mais aptos a dizer, o nosso cérebro entende por imagem. Então, a gente vai sempre ter o desenho daquela imagem do que a gente projeta e quer para nossa vida. Então, nossa primeira fase que nos levou foi licença maternidade, cobrir licença maternidade, me levou ao meu emprego. Foi a minha primeira fase. O que me levou à primeira fase, não levou à segunda. Foi o sonhar o escritório. Já foi uma vivência, uma experiência, como que vai ser, como que vão ser as pessoas que vão trabalhar com a gente, tá, gente? A gente tinha nada, a gente já sonhava com as pessoas que iam trabalhar. Como seria a nossa equipe? Como seriam os nossos clientes? Então, a gente desenhou ali bem bonitinho, sonhando que o povo vai pagar 10 mil reais de contabilidade por mês, todo mundo. A gente sonhar não paga, então a gente exagerava. E foi até que a gente chegou ao momento de oficializar. Tá, ali seria possível a gente já oficializar um escritório de contabilidade? Não, porque o que nos levou ali não nos levaria para o futuro, não levaria a gente para frente. A gente precisava de formação, a gente precisava de CRC, a gente precisava estar inscrito no nosso conselho para poder ter um escritório de contabilidade. Então, vamos para o plano. Qual é o plano? Estudar. Vamos estudar, vamos nos formar, vamos tirar nosso CRC e aí a gente vai abrir nosso... Você vê que sempre tem algo que você vai até ali, aí você para e você precisa fazer algo novo para seguir. Para levar adiante. E continua até hoje, né, Vera? Sempre a gente tem desafios de algo novo. O que vai ser de diferente agora pra gente ir pro próximo nível? Daí, vamos já pular pra onde? Estamos aqui no online. Sabe aquele coisinha do corte? Nós mesmos estamos cortando esse pequeno pedaço da nossa história já para pular para uma outra que acho que vai fazer mais... sentido para você estar nos acompanhando. Nós passamos um período na construção no livro. Eu estou aqui, mas o que vai me levar para um outro patamar? É estudar, é buscar conhecimento, é estruturar, é em busca de novo cliente? Opa, pulamos por essa fase novamente.
até chegar no momento onde nós estamos atualmente, que é passar assim, um período de... Poxa, hoje o negócio é ter um podcast, um espaço, é gravar, é entrevistar e tudo mais. E nós, acompanhando a atualidade, tudo que o universo nos traz de conceito, bora fazer para o próximo nível. 2015, que foi do ponto máximo, né? Então, nós tínhamos alcançado. 2015, a gente parou de crescer. Ficou ali parada, estacionada e tudo mais. E foi mais ou menos um pontapé na bunda. Podia falar isso? Pode. Ela autorizou, pode. Eles autorizaram também, pode. Não vai ter corte. Que fez com que nós, mais uma vez, aí foi fortemente buscar mais conhecimento em outras áreas. Até para a gente diversificar o nosso produto. Porque a gente estava concentrado na contabilidade tradicional. Nos serviços contábeis tradicional. Nada contra, gente. O tradicional, o básico também entrega muito. Inclusive, a gente tem isso como essência. O básico que entrega mais do que, de repente, aí umas novidades. Então, a gente tem o nosso alicerce como base. Mas a gente tinha estagnado. E como você fazer uma diversificação dentro do escritório de contabilidade, que é aquele geração de guia, imposto, enquadramento fiscal, aquelas coisas todas, o que você pode ofertar mais para o cliente? E você dentro da sua empresa deve estar perguntando agora também, putz, estou nesse nível estacionado. O que dentro do meu produto eu posso, de repente, fazer um up? E adiante, vender diferente e tudo mais, que nós fizemos dentro do escritório. Eu gosto de falar que nosso escritório é como se fosse uma pizza, porque a gente tem que sempre basear em algo que mata a fome, pizza, nuggets, essas coisas todas. Uma pizza, era todo ele. Só que nós entregava para o cliente fatiado. Às vezes é assim, ele está sentindo uma necessidade tal, e ele nem sabia que aquilo era uma necessidade, a gente vinha e falava, eu tenho esse produto para você. E daí nasceu, nós temos a questão de diversificar e vender cada produto separadamente. Você quer a contabilidade completa? Leva a pizza. Você só necessita, de repente, por sua necessidade de bolso, fome, conhecimento, de uma partinha dela só, a gente entrega também. Aí, em 2015, para cá, nós começamos a diversificar os nossos produtos. Aí, nós começamos os treinamentos com funcionário, para eles entenderem também esse crescimento, as entregas deles, porque a gente chega no nível que o funcionário também acompanha a sua mente. Se é só a pizza que você vai entregar, o arroz e feijão, eles vão arroz e feijão. Lembra? O básico funciona. Arroz e feijão mata a fome de todo mundo. Tanto que é necessário dentro de uma casa, né? É o ponto base. E aí, tivemos que treinar o funcionário com isso também. Esse é um produto que dá para vender. Esse é um produto que você pode identificar que o cliente tem necessidade, às vezes ele nem tem. Então, era treinar o interno primeiro, para depois começar a fazer as vendas desse produto para os clientes. Eu tenho certeza que você que está nos acompanhando ficou curioso. Então, eu vou contar, tá, Psy? Você ficou curiosa, Soraya? Eu não fiquei porque eu sei. Mas se eu tivesse só do lado de lá sem saber, eu ia falar, que pé na bunda foi esse? Eu ia querer saber. Então, presta atenção, gente. As pessoas sempre veem a gente sorrindo, brincando e falam, nossa, mas a vida delas é um conto de fadas. Mas até no conto de fadas, vocês lembram, né? A Branca de Neve comeu uma maçã e morreu. Teve que se reerguer ali. Inclusive, eu achei uma nova versão da Branca de Neve. Eu falei, meu Deus, é impossível alguém ficar mais bonita que a rainha. Que é a Mulher Maravilha. Mas, enfim. É só um parênteses. É só um parênteses, é assim que a gente conversa no dia a dia, tá, gente? É esse monte de assunto ao mesmo tempo. Esse pé na bunda lá em 2015 foi assim. Nós estávamos 100% contadoras técnicas dentro do que é ser contadora. E nós estávamos bem ali 10, 15% que é ser empresária. Então, a gente estava entregando o que o nosso cliente queria, que era a contabilidade, muito na nossa zona de conforto, que eu costumo dizer que zona de conforto é uma piscina de cocô, onde você fica ali, quentinho, tá incomodado, tem uma mosca, tem um fedorzinho, mas você já tá acostumado. Quando você se mexe, incomoda, porque fede muito, então você prefere ficar quietinho. Zona de conforto, gente, levanta, toma um banho e sai dali. A gente teve que fazer isso porque nós estávamos na nossa zona de conforto. Tava rendendo, tava pagando nosso prolabore, tava pagando nossas contas. Os clientes estavam satisfeitos com o que a gente entregava. Tranquilo, eu adoro contabilidade, a Vera adora contabilidade, estávamos absolutamente técnicas fazendo a parte contábil. Mas estacionadas. Na zona de conforto. Bonitinha ali. Nisso, sei lá o que aconteceu no mundo, que deu uma crise econômica. Eu costumo dizer que foi a minha primeira crise como adulta, que eu descobri que mesmo quando você não recebe, você tem que continuar pagando. Nós ficamos com 80% da nossa carteira de clientes inadimplentes. Olha para tua empresa hoje e pensa, cara, o que eu faço se 80% dos meus clientes não me pagarem?
Dá para manter? Foi o que aconteceu com a gente? Dá para manter funcionário? Dá para manter estrutura? Dá para expandir não recebendo? Dá para pagar as contas? Chegou uma hora que não dava para ter prolabore. Também, quantas perguntas? Não dava para tudo isso que eu citei, não dava. E aí a gente começou a falar, o que tá acontecendo? São clientes que já estão com a gente a maioria estava com a gente desde 2009, 2010, 2011, clientes antigos que tinham uma recorrência de pagamento em dia, começou a atrasar. E aí a gente ia para o cliente conversar e eles falavam, olha, eu preciso de prazo, tô com problema de caixa. Teve um cliente que era uma das nossas principais mensalidades que pediu 9 meses para voltar a pagar a gente. E eu falei, cara, 9 meses nasce uma criança perfeitinha. Não fica nem na UTI pré-natal, nada disso. Vai pra casa, nasceu e vai pra casa. Imagine 9 meses sem receber, o que a gente vai fazer? Então, a nossa virada de chave, não é porque foi assim, a gente tava no ócio criativo, que nem aquele cara da maçã. Sabe, né? Que caiu a maçã e ele descobriu que a Terra não é plana. Vocês sabem também. Os bons de história deixam aí no comentário. Conta pra gente. A gente não tava lá debaixo da macieira. O que vai acontecer? Como será? Oh, meu Deus, a Terra é redonda ou não é? Não, a gente se lascou. A gente teve que pegar empréstimo. A gente teve um dia que a gente sentou e chorou. Chorou de lágrima. Nós não somos eu sou chorona, mas não de chorar por problema. A Vera não é de chorar. Neste dia, choramos. Porque o que vamos fazer? Gente... Como é isso? A gente teve que demitir uma pessoa porque a gente não tinha dinheiro para pagar. Isso para mim até hoje dói, é como se fosse um carimbo de incompetência na minha testa. Você não foi competente, Soraya, para trazer renda para tua empresa. Então, foi esse pé na bunda, não foi assim delicadinho, puf, de golfe. Foi um pé na bunda de coice, de cavalo, toma. Então, foi isso tudo que nos fez falar, peraí, o que a gente vai fazer agora? Qual é a saída que a gente vai ter? Vamos ter que levar mais coisas, mas antes a gente teve que trabalhar nós. Lembra que a Vera falou? A gente vai falar sobre mentalidade? Antes nós tivemos que trabalhar a gente. Então a gente começou... Teve um dia que a gente chorou, foi um dia. Aí a gente levantou, lavou o rosto, vamos embora, vamos à luta. O que a gente tem que fazer? Começamos a estudar mercado, network. Eu não sabia nem que existia isso. Não é que eu não sabia o que era, eu não sabia que existia. Então, foi mercado, network, economia, finanças, pessoas. As pessoas a gente não para nunca, tem que continuar estudando, inclusive nós, né? Pessoas e tudo que vocês possam imaginar. E aí, a gente começou a ir nos clientes e falar, se eu trouxer uma solução para você aqui, vai resolver? Você volta a me pagar? O cliente perguntava o quê? Quanto vai custar? Porque não tava pagando nossa mensalidade, óbvio que era a primeira pergunta. E a gente claramente falou, não vai custar nada. Eu quero que você volte a me pagar mês que vem. Deu certo. Sobrevivemos. Foi 2015, nós estamos em 2025, passamos por esse aprendizado, assim, olha, que foi de doer mesmo, foi doído. Mas a gente viveu, a gente sobreviveu, a gente aprendeu. Porque o que nos levou até ali não ia nos levar para o próximo nível. Então, a gente teve que parar, olhar, aceitar, porque às vezes a gente vive em negação, né? Tem um monte de empresário aí em negação. Não tá tão ruim assim. Não, mas não vai. Vai melhorar. Vai. Gente, a gente tem que manter o otimismo, mas um otimismo realista, não um otimismo ilusório, de brisa. Então, a gente olhou, a gente aceitou, a gente buscou soluções, a gente buscou parcerias, e aí a gente começou a contratar, entendemos que precisava ter gente, estruturar a equipe, e pra gente poder sair, fomos pro mundo, voamos. Que saudade de sentar e fazer um planejamento tributário. Mas aquilo que eu fazia, que eu amava, não ia me permitir pro próximo nível. Então, assim, a gente passou, sim, por esse momento de Sheol, né? De treva, de fundo do poço. A Vera sempre fala que a nossa microfalência, nós não falimos de vez porque nós não desistimos. Que a primeira opção seria, vai cada um pro teu canto e segue a nossa vida e desistimos. Mas não era a nossa opção. Exatamente. Então, é importante você também, você que ficou curiosinho para saber como foi esse pé na bunda agora, você sabe. Exatamente. E dentro da questão da microfalência, acho que o que nos impactou muito, muito, muito foi a vergonha. A gente sentir vergonha de não conseguir, entre aspas, manter um negócio ativo, crescente, e ainda as pessoas que faziam parte. Porque nós somos responsáveis pelo ecossistema. Funcionário, família do funcionário, porque você contratou ele logo, o ecossistema é a família dele, você manter. Fornecedores, prestador de serviço, todo mundo que faz parte do seu negócio. Se você vai à falência, você, lógico, pode levar os outros à falência também. Então, a questão da autorresponsabilidade. E o que nos doeu também, que a gente até nos bastidores estava falando antes de iniciar, foi quando nós, nesse período de muitas quebras, muitas
não daqui, não de lá, é nós literalmente chegar num evento onde nós decidimos, depois de ter chorado de manhã, de ter sido questionado por um fiscal da prefeitura, no período da tarde, 2 clientes desistido de permanecer com o contrato com a gente, e nós tínhamos marcado de ir num evento de networking à noite. Então, depois de passar tudo isso, você quer o quê? Ir embora. Você quer ir para casa, você quer falar, mano, deixa, amanhã eu vejo o que vai acontecer. Mas a Soraya falou assim, e aí, Vera, vamos lá? Assim, tipo, vamos lá? Eu falei, vamos lá. De tênis, calça... E ainda pegamos uma chuva? Então, de calça de moletom, porque você tava na operação, você tava, né, típico do trabalho mesmo. De blusa de frio, tava chovendo e nós fomos pro evento. De ônibus, e aí o ônibus deixou a gente longe do ponto, e você vê, a empresária, olha lá, ainda andando de ônibus. E porque a gente tava investindo de fazer o serviço, não tava se preocupando com as outras coisas. Que isso é importante você prestar atenção no seu negócio também. E chegamos nesse evento, molhadas, cabelo, imagina, né? Não era esse cabelo hoje que vocês estão vendo assim, um pouquinho mais arrumado. Descabelada. Quando o cara do evento tinha nos convidado, ele nos viu na porta, ele foi correndo nos encontrar, tipo, você pensa, nossa, ele veio nos acolher. Não, é pra meio que levar você pro cantinho da porta. Assim. A primeira coisa não foi nem oi, meninas, foi o que aconteceu com vocês? Vem cá. Aí foi levando assim, perguntou, claro, ele teve todo um cuidado, que nós somos muito grata por ele. A forma dele ter nos acolhido, de repente não foi nem naquele momento de estar nos escondendo, mas de repente não nos expor ao outro público por uma humilhação maior que a que a gente estava vivendo, né? Porque seria. Então ele nos levou ali, perguntou e tudo mais. Aí ele falou, não, eu vou te ajudar, calma aí e tal. Tipo, vai lá no banheiro, dá uma arrumadinha nesse cabelo, prende isso aí, pelo amor de Deus. Deu umas orientações e a gente aceitou. E aí você tem que engolir o orgulho também, né? Você tá ferido, o orgulho faz o quê? Pá, sobe. Então, esse também foi um dos episódios no pezinho na bunda aí, e que foi necessário pra gente ter uma nova visão. A gente sonhava, mas não entrava em ação. Achava que, tipo, vai acontecer. É só mentalizar, vai acontecer. Mas não, mentalize e entre em ação que acontece. E aí, chegando em tudo isso, lembra do nosso início da conversa? Nem sempre o que te traz aqui vai te levar pro próximo nível, pro próximo adiante, pro próximo patamar. Nós estamos em 2025. Em 2024, encerramos o ano. Nós tínhamos passado por um processo até então de vamos ampliar nosso departamento comercial, investimos em pessoas. Expansão total, né? Expansão, equipar, trazer tecnologia, contratar, aquelas coisas. Investimento mesmo, e foi investimento bruto mesmo. Inclusive, fazer o tráfego pago e todo o resto. Tudo que nos indicavam, principalmente os gurus das vendas, nós fazíamos. Gente, não parecia que não dava certo. Falei, tá bom, ok. Chegou em dezembro, vamos encerrar esse departamento e tudo mais. Vamos contratar, tá, gente? Calma lá, que nós sempre investimos em pessoas. Mas aí eu peguei e falei assim, Soraya, vamos fazer um combinado. Como nós estamos nesse momento de networking, de palestra, de eventos, de podcast, de entrevista, de estar em todos os lugares, porque nós temos bem determinado a nossa meta para até 2030, temos que entrar em ação. Então, encerrou-se aqui em dezembro de 2024. Aqui, as pessoas que não nos agregam, nós vamos manter, mas aí manter ali tranquilo. As que nos agregam, nós vamos continuar fluindo com elas, mas também não quero mais isso para a nossa vida, empresarial principalmente. Aí eu falei, então tá bom, vou para as ruas, mas agora com foco direcionado. Intencional. Intencionalidade total, né? Total. Só que isso, o que fez? Me tirou do ambiente interno, que é gostoso, é uma delícia estar na Caleb, gente. Estar com funcionário, falar com o cliente. Mas Vera, você fala no WhatsApp com o cliente. É diferente receber uma ligação dele e você tá ali, sentada aqui, ocupando o seu papel, aquele que você tinha determinado até o momento. Então, para mim, até a presente data, tem sido difícil, gente. Tem sido difícil mesmo. Porque eu quase não apareço no escritório. Eu sou quase uma visita. Sou sempre atualizado pelos funcionários, sou sempre atualizado pela Soraya, pelas minhas gerentes e tudo mais. Só que não é a mesma coisa de você estar lá vivenciando. E aí eu falei, bom, é uma escolha. Renúncias. Escolhi, tem que renunciar a alguma coisa. Mas por um bem maior. Porque eu quero fazer com que a Caleb cresça muito mais do que ela já está. Eu não quero que ela estagne. Porque a gente trabalhou muito durante todo esse período. Nós levamos muito tapa na cara, nós levamos muito pontapés, recebemos muitos nãos, recebemos muito sim também, claro que a gente tem que focar nisso também. Mas aí,
tenho vivenciado todo esse momento. Esses dias eu fui num evento, mandei mensagem pra Soraya. Eu falei, Soraya, hoje eu acordei pensando assim, não vou no evento, não. Eu vou pro escritório. Ela vem, Verinha. Só ela, tá, gente? Vem pra cá. Eu falei, não, menina, eu sou comprometida. Eu me organizei. Tô com o meu propósito. Não vou me desfocar. Vou lá fazer sim o negócio que tem que se fazer. E, de fato, eu fui lá determinada, focada, com intenção e voltei com 3 contratos fechados. É isso, gente. Eu falo, vem, Vera, vem pra casa. Porque vem. ela tá me acolhendo. Porque eu tô acolhendo ela, pensando, vem, não, fica aí, fecha contrato. Então, assim, porque eu conheço, então eu sei que ela precisa do acolhimento, eu entrego, mas eu sei que ela vai trazer o resultado. Então, vai lá e faz o resultado. E é uma dor, porque assim, enquanto eu estou fora, eu sinto a falta, né, de estar em contato mais com o funcionário, porque você acaba quebrando um pouquinho dessa integração, desse vínculo. Não deixa de ser. Não deixa de ter um bate-papo, mas você fica meio desatualizada. Porque é gostoso a gente saber das histórias internas, das histórias dos clientes e tudo mais. Mas, Vera, você está no departamento comercial, você está fazendo a frente da Caleb, você está em contato com o cliente. Novos clientes, eu vou criar uma nova conexão. Mas e aqueles que já estão lá dentro? Os funcionários, a Soraya, estão fazendo. E para ela também tem sido diferente também. Porque ela está no interno. Porque ela resolveu agora passar por cada departamento. Mas, nossa, Vera, você fala de desenvolvimento, você fala... você e a Soraya sempre tá falando disso, isso, aquilo, mas por quê? Porque o que me trouxe até aqui não vai me levar adiante onde eu quero chegar. E para isso eu preciso tomar decisões. E foi o que eu fiz. Sinto falta, sinto saudade do funcionário, sinto falta daquela rotina de você estar, chegar, permanecer, e no final da tarde ir embora. Às vezes nem no final da tarde, às vezes às 8, 9, 10 horas da noite. Né? Continuo fazendo isso? Às vezes 6 da tarde, 7 horas da noite, tudo. Voltar para casa, mas é diferente. Então, são decisões que tem que ter muita resiliência, força de vontade, mudança de mentalidade e desafio. Porque você quer voltar para o estaca zero, que é aquela estaca anterior. Que é confortável, é gostoso, ser acolhido, ser abraçado. É quentinho, né? Ninguém pode dizer que não é quentinho. Eu, do meu lado, vejo a mesma forma. Claro que ela faz falta, gente. Todo dia eu falo com a Vera. O nosso WhatsApp não dá nem pra fazer backup. Nossa conversa. Porque eu falo com ela, eu falo, ó, Vera, aconteceu isso. Porque eu estive um período fora da Caleb. E ela fazia isso também comigo. E isso era muito importante pra mim, pra eu não perder. Putz, eu sei o que está acontecendo. Gente, a gente é controladora. A gente gosta de estar presente. E, ao mesmo tempo, trabalhando a nossa mentalidade. Ontem eu tive um feedback com a nossa gerente. E eu falei pra ela, olha, você tá vendo aqui? Onde você tá vendo nessa determinação de cargos futuros dentro da Caleb? Onde você acha que eu coloquei eu e a Vera? Ela falou, então onde? Eu falei, fora. A gente vai estar fora e vocês vão estar 100% aqui. Então, a gente também tá se preparando para a hora que a gente não estiver mais ali dentro. Por isso, eu voltei. Os departamentos funcionam sem a gente. A empresa funciona sem a gente. Você demorou para chegar nisso. Não foi rapidinho, não. Nem para nós conseguirmos... nem para eles. Mas a gente tem muito treinamento, muito direcionamento, muito foco, muita visão do que para onde nós estamos caminhando. A equipe precisa de... Eu não sabia disso também, gente. Agora eu sei. A equipe precisa saber para onde a gente tá caminhando. Para mim era tão óbvio. Eu falava, 2030 é isso. Mas aí um dia eu falei, Vera, a gente precisa fazer um vídeo do que tá na nossa cabeça para eles verem. Porque eles não estão vendo a nossa visão. Que não dá, cada um tem a sua visão, cada um tem as suas experiências, cada um tem as suas crenças, então não dá. Às vezes você vai numa palestra, você vai num culto, você vai ler um livro, cada pessoa tem uma interpretação de acordo com o que tem dentro dela já. Então imagina mostrar a visão de uma empresa, que nós duas tava muito alinhadinha. Fizemos o vídeo, fizemos treinamento, mostramos, agora tá todo mundo alinhadinho. Falei, beleza, agora eu vou dentro de cada departamento com um olhar estratégico. O que a gente pode fazer aqui para otimizar os nossos processos? Melhorar as nossas entregas e reduzir os nossos custos. Isso faz parte do crescimento. Porque não adianta a gente jogar um monte de cliente para dentro e aumentar nosso custo e não ter lucro e não ter resultado. Então, a gente tem que trabalhar internamente para que toda essa matéria-prima que a Vera está trazendo seja bem executada e dê um bom resultado. É um trabalho em conjunto. E é assim que a gente cada dia fala, peraí, deixa eu ir lá, deixa eu ver... Vários florais, gente. Eu lidando, vocês sabem, eu lidando com o povo, mas por que você não tá fazendo assim, meu Deus? Aí eu falo, então, o que você acha de a gente fazer dessa forma? É possível? Me atualiza. Porque quando eu mexia com isso, já tem 20 anos. Então, me atualiza. Trazendo a humildade e o autocontrole para lidar também. Porque tem dia que a pessoa tá super disponível a me passar o que tá acontecendo. Tem dia que ela fala, mas por que a Soraya tá aqui me fiscalizando?
Acontece. Mulher TPM, então, pelo amor de Deus. Aí a gente tem que ir lá e trabalhar tudo isso. Internamente, a gente tá vivendo esse momento que é desafiador pra Vera, é desafiador pra mim, está sendo desafiador para a equipe também, porque está sendo revisto tudo o que a gente fazia, um preparo muito grande. E o que tem facilitado? A gente saber que são essas ações que a gente tá fazendo hoje que vai nos levar para aquilo que a gente enxergou. Para aquela visão. Então, é isso, gente. Onde você está, o que você te trouxe até aqui não vai te levar para lá, mas você precisa enxergar o lá, definir as ações e entrar em ação, né? Exato. Porque vocês estão ligados que a Xuxa mentiu para nós. Querer não é poder. Ela falava baixinho, querer é poder e era mentira. Quem é 40 a mais aí lembra muito bem da Xuxa falando isso e é mentira. Querer e não entrar em ação, não ter um planejamento, não ter pessoas próximas que estejam alinhadas com esse mesmo processo é frustração total. Total. Exatamente. Me diz você, que está pensando no crescimento da sua empresa e de repente está tendo várias visões e tenho certeza que você deve estar com um pensamento que eu tive também assim que eu iniciei em janeiro de 2025. Ai, hoje eu vou para o escritório, vou fazer lá, amanhã eu vejo depois isso. E a gente fica procrastinando, a gente fica com preguiça, a gente deixa para o dia seguinte e a questão é entrar em ação. Dizem quando... Você olhando a sua empresa agora, depois de ter nos ouvido um pouquinho, você fala assim, não, eu preciso, vou fazer, vou entrar em ação de repente, qual etapa? Nessa etapa aqui. E o que o seu pensamento tem falado para você? É besteira, sei lá, tem te boicotado, tem falado para você, não, o outro faz para você, é só você pedir, é só você delegar, é só você falar para o outro, esperando que o outro faça para você. Tem uma história que fala, quando você quer fazer alguma coisa bem feita, faça você mesmo. Nessa hora, vai funcionar se você pensar dessa forma. Porque, claro, tem pessoas que fazem às vezes melhor que você. Mas isso te instiga. Que foi que me instigou. Você quer fazer alguma coisa bem feita? Faça você mesmo. Quer falar com o cliente? Não delega, não passa. Você vai falar, você conhece o produto, você sabe como que está a sua empresa, você tem atualizado, você confia na sua equipe, sabe que ela vai entregar. Por que você vai passar agora por um comercial? Até então, o comercial vai ser maravilhoso porque vai te auxiliar. Mas por que passar essa primeira etapa para ele quando você tem todo o poder de fazer? Foi isso que me fez com que, naquela hora, 6 horas da manhã, eu começasse as ações. Mandar mensagem, ligar, verificar os eventos, verificar onde estava tendo, mesmo que seja por patrocínio, pago mesmo, né? Verificar tudo isso, fazer uma lista e começar a ir em ação. Dia eu faço isso, no outro dia eu vou fazer assado, na minha agenda eu vou colocar o evento tal, tudo intencional. Começou o cronograma e começou a entrar em ação. Foi assim que eu venci. Por exemplo, hoje nós temos, na Caleb, como nós falamos sempre, nós temos treinamento para a equipe. Gente, eu sinto falta de estar lá participando, porque é um auê antes de começar e depois a gente olha para cada funcionário, começa a fazer uma leitura corporal neles enquanto eles estão aplicando ali ou recebendo a informação. Me faz falta isso. Só que eu sei que vai ser por um período curto. Enquanto isso, eu sei que a Soraya está cuidando, enquanto isso ela está me atualizando, enquanto isso os meus funcionários estão me atualizando também. E eu estou vendo o resultado disso. Porque eles estão vendo que eu estou à frente, fazendo algo para trazer um benefício interno também. Não é só pensando em mim como egoísta. Nossa, ela saiu, ela só está pensando nisso. Tá num ano sabático. Não, é trabalho. Às vezes, 6 horas da manhã, eu tô mandando mensagem para cliente, que eles falam, tá acordado? Eu falei, 5 da manhã, tô acordado. E aí, tenho recebido ligações, porque eu comecei a fazer um giro diferente do que eu estava habituado. Porque eu estava muito no horário comercial para atender cliente. Que é horário comercial? Das 8 às 5h30, das 8 às 6 horas da tarde. Depois disso, eu falava, sim, com o cliente. Agora, praticamente 24 horas. Sábado, domingo, feriado. Quando ele quer conversar comigo, quando ele precisa de uma orientação. Por quê? Quero fidelizá-lo. Não é só fachada. Porque eu sou dessa essência, é real. Não, e que delícia. A gente tem um cliente que é nosso cliente há 15 anos. Aí você pensa, entrou no marasmo. Cliente Caleb, 15 anos, delicioso. E ele ligou pra Vera e eu achei maravilhoso. Eu fiquei toda orgulhosa de nós, gente, sem falsa modéstia, toda orgulhosa de nós. Ele ligou pra Vera pura e simplesmente para se desabafar em relação a um advogado que não tinha o mesmo atendimento da Caleb. Olha! Ela ainda se cobrando. Então eu falei, ai, Vera, que delícia, né? Que gostoso. Ele queria desabafar porque estava acostumado com o atendimento sempre presente, entendendo o perfil dele enquanto pessoa para trazer para o empresarial,
tirar dúvidas, não deixar ele sem respostas. E ele não estava encontrando isso numa advocacia que ele contratou. E ele veio, achei delicioso vir o reconhecimento do cliente para aquilo que a gente entrega há 15 anos. Para você ver que não é no momento do fechamento comercial. É há 15 anos que a gente está fazendo isso. Então, é muito gostoso. Vera, vamos... Gente, novidade, tipo João Kleber. Para. Novidade. A mãozinha na tela. Tá realizando, né? A partir de hoje, nós vamos ter uma novidade aqui no Boss Mind, que é o Boss Moment. O povo tá enfiando inglês em mim. Eu tenho I Have a Dream, vocês sabem, lá dos episódios anteriores. Se você não sabe o que é, volta lá e vai assistir. Vem me ajudar no meu I Have a Dream. E agora, Boss Moment. É um bate-bola de dicas e orientações do que, na nossa opinião, na opinião dos nossos próximos convidados, o empresário que está nos assistindo precisa fazer, precisa conhecer, precisa ler. Bora lá? Tá pronta? Um livro que todo empresário deveria ler, Vera, na sua opinião. Ó, em todas as outras vezes que me fizeram pergunta, eu acho que fiquei tão impactada que eu gosto muito do Segredo de Luísa. Não sei, gente, o que é. Você fala assim, massa, mas Segredo de Luísa é um suspense? Segredo de Luísa, sei lá, é algo que ela tá escondendo e tudo mais. Gente, é de empreendedorismo. Inclusive, esse livro foi utilizado em escolas, em faculdades, para poder falar de empreendedorismo. E eu gosto muito dele. Todas as vezes que pergunta, você vê o quanto que me impactou. Ele sempre vem na minha memória. Tem vários outros livros? Tem. Esse ano, eu estava falando com a Soraya, que ela falou, nossa, esse ano eu li 4 livros, né? Você falou? 4. Eu falei, mais os da Bíblia. Mais os livros da Bíblia. E eu peguei e falei assim, eu li pouco, eu li 3. Gente, nós estamos na metade do ano. Eu toda feliz que li 4 e ela... Falei, mano... Eu li 3. Mas eu li livros de autoajuda, o outro eu li sobre tecnologia, sobre, sabe, CRM, vendas, porque tô lá no network, eu tô lá, tudo naquela ampliação. Então, tudo que pode me ajudar a chegar no próximo nível, eu estou absorvendo. E o Segredo de Luísa, depois vocês procuram aí também, eu encontrei no sebo, tá, gente? Livro antigos. Sempre é bom. Bom, gente, na minha opinião, um livro que todo empresário e até quem não é empresário deveria ler é Quem Pensa Enriquece. Napoleão Hill. Eu li! A pessoa. Eu li, gente, esse ano. Aí, viu? Eu li, eu reli, eu ouvi e eu falei, cara, é isso. Cada vez que eu me pego... Acho que você fala assim, vai falar só sobre finanças, só sobre dinheiro. A parte que eu mais gosto dele é a que fala do desejo ardente. Se você não tiver uma obsessão por aquilo que você deseja, dificilmente você vai alcançar o resultado. E empresário precisa ter obsessão pelo resultado para poder ter sucesso na carreira. Então, essa é a parte... Delícia, Pra mim é sensacional. Lê e depois conta pra gente. E se já leu, comenta aí também. Eu só li, gente. Ela ouviu, ela leu, ela assistiu, ela fez tudo com o livro. Teve uma dose dupla. Eu já tô pensando em ler novamente. Fala, tem mais coisinhas que eu quero. Tem umas coisinhas que eu tenho que relembrar. Tem umas frases que impactam, né? Eu falo muito. Às vezes eu tô fazendo essa parte comercial e tudo mais, que para poder fazer essa questão do intencional, né, gente? Isso tem no PNL, tem, né, gatilho, essas coisas todas. Eu sempre lembro de algumas frases de livro, o do que impulsiona, o que leva, para eu poder também aplicar. É uma delícia. Maravilhoso. Bora lá. Já que você falou de frase, uma frase ou ensinamento que você leva pra vida. Ai, Deus. Deixa eu ver. São tantas, né? Deixa eu pensar agora, gente. Porque, assim, o que eu vou trazer uma que a minha tia sempre falava pra mim. Porque minha tia foi a pessoa que mais me impulsionou no mundo do empreender. Ela trabalhava vendendo joias, roupas, bolos e tudo mais. E ela me ensinou, né? Já desde os meus 13 anos a fazer essa parte do precificar, do saber vender, fazer o controle, receber, reaplicar o dinheiro e tudo mais. Então, todas as vezes que ela estava fazendo assim... arrumando as joias, ela arrumava as joias assim, tá? Daí ela colocava bem bonitinha assim e ficava passando a mão. Você vê como que lembra, né? E eu ficava olhando aquilo. Gente, ó, nem uso, você vê, né? Não sou muito chegada, não. Mas ela era cheia de joias. Já ela vendia assim, ela falava assim, Fia, tá vendo isso aqui, ó? Você tem que cuidar com carinho. Tá vendo isso aqui, ó? Ele traz o alimento todos os dias para nossa casa. Então, se você pensar nele como atenção, todo carinho, você vai ver que ele vai ser multiplicado todos os dias. E aí eu comecei a ver diferente. Roupa, quando eu ia dobrar uma calça na hora de vender. Quando eu ia apresentar essa calça para uma mulher, para um homem.
né? Que, olha, essa calça é jeans, é isso, aquilo. E eu passava a mão e ficava pensando, desejando mesmo. Esse aqui vai me levar para o próximo nível. Essa roupa aqui vai pagar minha conta. Até então era mais ou menos isso. Vai trazer o alimento que eu preciso. Que era material escolar, que era tudo isso revertido. Mas ela falava, pensa com todo carinho no produto que você tem na mão. Então, faça o que você tiver que fazer bem feito hoje para o resultado vir amanhã. Zelo, né? Zelo. Nós tivemos um treinamento interno na Caleb falando só sobre zelo nas ações cotidianas. O que a gente está fazendo dia a dia, porque a gente entra muito fácil no automático e perde o zelo. Foi muito legal. Gente, uma frase que eu levo para a vida é uma frase pronta, que eu não faço a menor ideia de quem seja. Então eu não posso citar, que é minha essência é mudar, não me basta ser rio se posso ser mar. Isso me remete muito assim, por que eu vou ficar aqui represada? Se eu posso ir pro mar, se eu posso angariar, se eu posso juntar todos os rios que vêm até a mim, se eu posso ser tão grandioso, porque para mim o mar é assustadoramente grandioso, por que eu vou me conformar em ser só uma coisinha? E não que o rio não seja importante, é muito importante, tanto é que todos chegam ao mar. Mas essa frase realmente, às vezes eu tô assim, ai, tô cansada, não quero não, eu falo, vai se conformar em ser rio mesmo? Levanta e vai ser mar. Então, eu uso pra mim. É isto. Eu tenho uma no meu status que é apenas seja. Apenas seja. Tem na nossa xícara da Caleb, né? Uma decisão que mudou tudo. Uma decisão que mudou tudo. Foi montar a Caleb. No momento que nós desenhávamos toda a estrutura do escritório, como nós íamos lidar com os clientes internos, que eram os funcionários, como eles seriam tratados, o horário de trabalho, a gente só desenhava, né? E entrar em ação e falar, até 2008 eu ficarei como uma CLT, em 2019 estou por mundo, fez toda a diferença. Pois é. Uma decisão que mudou tudo pra mim foi abrir a Caleb. Decidir ter a Caleb, assim, decidir de fato, quando eu fiz aquela ligação, Vera, tô me formando, não vou procurar mais emprego, estava empregada, mas agora eu vou procurar cliente, você vai estar comigo? Eu tava decidida, com a Vera ou sem a Vera, você tá comigo ou não tá? E a Vera falou, tô com você, bora, nós não combinamos há 9 anos, que assim eu seria? Vamos, e mudou, gente, mudou, porque eu poderia ter prestado um concurso, a minha família mesmo todinha falava, nossa, mas você é tão inteligente, por que você não faz um concurso para a Receita Federal? Porque eu seguro, né? Lembra aquela crença de você tem que procurar estabilidade, que como diz o Flávio Augusto, estabilidade não existe, mas a família sempre quer o melhor pra gente da maneira que ela acredita ser mais segura. Então, por que você não vai fazer um concurso? Nossa, depois, quando surgiu a possibilidade que a gente estava sem prolabore ainda, que não tinha dinheiro, e eu conversei com um ex-chefe, ele falou, eu posso te encaminhar lá, mas você vai entrar ganhando uns 25 pau em controladoria em Maceió, que era onde eu queria morar. E aí eu falei, não posso, porque aí é muito tentador, eu tenho a Caleb. Então, decidir ter a Caleb mudou tudo, de fato. Eu acho que essa questão do amar o seu negócio, né? E saber que ele transforma a vida. Acho que faz a diferença também. Porque de lá para cá é o que eu mais gosto de fazer. Acho que eu tô no lugar certo fazendo a parte comercial. É porque eu ouço o sonho do outro, eu entendo o que ele quer. Às vezes eu falo, vou diminuir a curva do aprendizado. Não vai por ali, não. Mas a gente sabe que às vezes conselho é bom, né? Mas a maioria não quer aceitar porque tá tão assim, nossa, tá fazendo eu me desistir. Mas eu acho que eu tô no lugar certo, sim, na parte comercial. Demorou um pouquinho nessa parte de entender isso, mas hoje fez sentido, né? Então, desenvolver o negócio, desenvolver as pessoas faz sentido pra mim. Acho que é o meu propósito mesmo. Tirei o acho. Tem certeza, né, Vera? Tem certeza. E acho não, sai acho daqui. E ter escolhido a Caleb me fez encontrar o meu propósito também. As pessoas sempre falam, sobre o que tá linkado seu propósito? Qual é a diferença que você vai fazer no mundo? O que é ter propósito? O que é isso? Em tantos treinamentos que a gente participou, a Caleb nunca saiu do meu propósito. Ela sempre esteve ali. Era sempre Caleb. E eu falava, Deus, é aqui, mas o que é? Fala comigo aí no outdoor que eu não tô entendendo.
Coloca em letras garrafais e piscantes para eu entender. E quando nós decidimos juntas que a Caleb seria uma ferramenta para diminuir a curva de empresas que quebram no Brasil, eu falei, cara, é isso. A gente chega nas famílias, a gente chega nas casas. Lá em 2020, quando a gente fez todo aquele projeto para que não houvesse demissões em massas nos nossos clientes durante a pandemia, e nós conseguimos alcançar isso, ali eu não sabia o que era o propósito. Eu vivi o que era o propósito. Eu senti aquela coisa que só de eu falar eu arrepio. É isso. Isto é a Caleb. Não é uma contabilidade, é uma ferramenta que vai chegar na casa de tanta gente que não sabe nem que a gente existe. E a gente chega lá ajudando que você tenha um emprego, ajudando que a sua empresa seja lucrativa, ajudando... Então, assim, cara, propósito mesmo de vida. E ainda ganhar dinheiro cumprindo seu propósito, né? Maravilhoso! Não faz mal a ninguém. Você sabe que ficou latente a questão do propósito nosso, enquanto utilizando a Caleb como uma ferramenta, foi na pandemia, quando nós entramos nos lares de muitas pessoas e eles não sabem que nós entramos lá, quando nós estruturamos as empresas que estavam ali desesperadas, se cortavam ou não funcionários e mandavam não funcionário embora. Né? Então, assim, sutilmente nós entramos nas suas casas. Através das empresas, através da estruturação, através do calma, né? Isso vai passar. A gente sabia que naquele momento a palavra calma era que a maioria das pessoas não queria ouvir, mas nós não chegávamos dessa forma, calma, né? Porque a gente falava, vamos pensar juntos? Exato. Então, e aí a gente ia pensar nós cada empresa. Em vários lares, como a gente está entrando aqui, através do Boss Mind. Bora lá, Vera. Última pergunta do nosso Boss Moment. E você, deixa aí, escreve. Tá gostando do Boss Moment, que é novidade? Chegou hoje? Vamos levar pro próximo nível, lembra? Vamos. Se tivesse que começar do zero hoje, o que faria diferente? Se eu tivesse começado do zero, o que eu faria diferente? Gente, você viu, eu tô ampliando todas as coisas, porque eu gostei de tudo, né? Eu começaria por essa parte que eu estou fazendo hoje. Porque a gente faz o nosso negócio, a gente trabalha ele com muito amor, sem ter esse olhar estratégico e analítico com relação ao externo. Né? Trabalhar o interno é maravilhoso, mas eu começaria por essa parte, que é fazer um networking invertido, ao contrário. Né? Começado por ele lá há praticamente 30 anos. Essa seria a parte que eu começaria. E é claro que todo o resto vai depender de dinheiro, vai depender, né, de renda, da estrutura para você montar o que você tem hoje, que eu tenho hoje. Mas começaria por essa parte, faria diferente. Se eu tivesse que começar do zero hoje, eu faria estudando a mim primeiro. Me entendendo para poder ser uma empresária melhor, para poder ser uma líder melhor, para poder ser uma contadora melhor. Eu adorava estudar o técnico e eu detestava estudar pessoas. Então, eu começaria estudando pessoas, a começar por mim, que é um universo único, e depois eu expandiria para outras pessoas. Único. Nós somos um universo fora do comum. Todos nós. Cada um é o seu, né? Então, eu estudaria esse universo chamado Soraya para eu poder chegar nos outros universos de cliente, de funcionário, de networking, de Pena tudo. que isso não é regra, né, Su? Não. Gente, não adianta. A gente sempre começa pelo outro, porque sempre é o outro antes de nós. E ela trouxe uma pauta muito legal. Nos conhecer primeiro faz toda a diferença para o nosso negócio, para a nossa família, para onde nós estamos, para o meio que nós estamos inseridos, para o meio que a gente quer ser inserido também. É isso aí. Meu povo, hoje teve roteiro, teve entrevista entre nós, teve Boss Moment, então tem várias novidades. Então conta aí se você tá gostando desse novo formato, se gostou de ter esse bate-papo Soraya e Vera, sem convidado, com convidado, qual que você prefere, dá esse feedback pra gente, porque a gente tá encaminhando para o final. Ajuda aí, coloca um sei lá, uma carinha, tristeza. Acabou tão rápido. Uma delícia. Esse negócio de recalcular rota tem feito parte da nossa vida já há algum tempo. E acabou sendo uma coisa tão natural, né? Não tão desgastante. E eu gostei dessa nova fase, desse novo momento, que eu tenho certeza que vai nos levar para um outro. E eu te convido a acompanhar. Acompanhe os nossos episódios anteriores, tem muito conteúdo, tem convidados que trazem ferramenta, dica, estratégia, eles contam das histórias deles. Temos nós, né, lá também, falando da nossa história, acho que vai fazer sentido para vocês. Coloca como nós temos feito atualmente. Nós ouvimos o Boss Mind e falamos, mas Vera, você faz o Boss Mind? Então, nós ouvimos o Boss Mind, a gente ouve outros podcasts, a gente está ouvindo também Spotify, porque ouvir
faz com que a sua mente comece a transformar e você tenha um olhar diferente para as coisas. E então, nos acompanhe ouvindo todo esse conteúdo. Se inscreva, pega o link nos outros, eu sou sempre animada, né? Pega o link, joga lá no grupo que você nem sabe por que você tá fazendo parte e você descobriu o propósito. É divulgar aqui o Boss Mind para você fazer mais pessoas, ter mais conhecimento, expansão de negócio, porque de repente dali vem um cliente para você. Ó. É isso, gente. Gostaria de agradecer aí os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores que passaram aqui no telão durante o episódio. Se você não viu, volta lá e veja. Todo mundo que está ajudando o Boss Mind a estar no ar, levando todo esse conteúdo para vocês. Nossas redes sociais, estamos no Spotify e no YouTube como Boss Mind e no Instagram, Boss Mind também. E como Caleb Contábil, Caleb Assessoria Empresarial. Siga-nos, nos acompanhem, porque vale a pena. Última coisinha, Vera. Uma última dica para quem tá querendo crescer. Empresário em fase de crescimento. Eu vou utilizar o que foi dito nos bastidores. Então, eu ouço o Boss Mind e outros podcasts. Eu ouço, eu leio, eu estudo, eu revejo e tudo mais. Então, a dica é, nos acompanhe aqui. É um pedido especial para você, vai transformar a sua vida, vai mudar a sua mentalidade. E depois dali, a segunda orientação e dica é, vai buscar treinamentos e cursos. Busca para o seu negócio, direcionado. Você vai ver a ampliação e a expansão do seu negócio. Gente, há um tempo atrás nós tínhamos o programa Hora Empreendedora e nós levamos a nossa equipe no programa Hora Empreendedora depois de muito suar, porque eles são extremamente tímidos, eles são extremamente bake-office, nada de frente de câmeras, foram. E aí eu pedi uma frase para cada um, e esses dias eu estava lembrando da frase do Bruno, e eu falei, cara, para empresário faz total sentido. Continue a nadar. Vai mesmo, ele falou isso. Continue a nadar, gente. E ele ficou tão sem graça, né? Mas faz diferença. Empresária que está nos acompanhando, às vezes você fala, meu Deus, e agora? Continua, segue. Busca opções, morre, né? Busca opções, busque treinamento, busque ação, busque planejamento, mas continue a nadar. E busca uma contabilidade, gente. Nossa, boa. Nossa. Não, boa não. Ótima. Beijo, até mais.